Prezados vereadores e vereadoras e demais participantes, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de palestras Interleges para vereadores, temas essenciais para o mandato parlamentar municipal. Agradecemos a participação dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo neste momento e também a todos e a todas que estão tornando esse evento possível, em especial aos nossos parceiros, aos nossos professores que são palestrantes voluntários e aos nossos colegas do Legislativo. Esta é uma iniciativa piloto promovida pelo programa Interleges, do Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, Escola de Governo do Senado Federal, com foco no fortalecimento da atuação dos legisladores municipais. O projeto conta com a cooperação técnica do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, IDCT. São também nossos parceiros o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, CEFOR, e a Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, SECONT. Neste momento, vamos acompanhar a mensagem do presidente do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, Gustavo Nassif. Bom dia a todas e a todos. É com grande satisfação que nós, do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, o IDCT, estamos com o Senado Federal na organização deste evento, voltado aos legisladores de todo o território brasileiro. O IDCT acredita que iniciativas como estas poderão contribuir com a instrução e o aperfeiçoamento do agente político do Poder Legislativo Municipal, que precisa ser reconhecido e valorizado por sua atuação legislativa e fiscalizatória. São os vereadores que acolhem as demandas e atuam diretamente em defesa da sociedade. Durante essa semana, vamos tratar de temas relevantes no contexto da administração pública. Sabemos que o conhecimento obtido por este processo educacional possui um caráter transformador e produz efeitos positivos para a sociedade. É com este sentimento transformador que se espera obter com os conteúdos que serão ministrados durante os próximos dias. Sentimos muito honrados e agradecidos pela oportunidade de participar de um projeto desta magnitude em parceria com o Senado Federal por meio do Interleges, para levar conhecimento de qualidade aos vereadores. É muito bom estar com todos vocês, ainda que virtualmente. Muito obrigado pela presença e bons estudos. Ouviremos agora a palavra do diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, Leonardo Barbosa. Para nós, da equipe do Instituto Legislativo Brasileiro, a Escola de Governo do Senado Federal, responsável pelo programa Interleges, é uma imensa satisfação oferecer às câmaras municipais de todo o país esse ciclo de palestras. Ele é um passo de uma estratégia muito mais ampla, que, respondendo às diretrizes determinadas pelo nosso Conselho de Supervisão, notadamente pelo senador Irajá, primeiro secretário do Senado Federal, que está aqui conosco hoje, o presidente Rodrigo Pacheco, buscará contribuir de forma continuada para a formação e aperfeiçoamento das senhoras e dos senhores vereadores, bem como dos quadros técnicos que os apoiam em cada uma de suas câmaras. Eu agradeço ainda, nessa oportunidade, o apoio fundamental que a gente recebeu da Diretoria-Geral do Senado Federal, na pessoa da doutora Ilana Tromka, e de nossos parceiros do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, da Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo e do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Agradeço principalmente a dedicada e competente equipe do ILB, que tem a honra de coordenar. Nosso time trabalhou com afinco para organizar este evento, que chegou a quase 500 inscritos, espalhados por todo o país. Nós pedimos ainda que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais e ao nosso site. Ainda este ano, nós vamos anunciar várias novidades importantes aqui no âmbito do programa Interleges. Temos um novo produto que será lançado nos próximos meses, com informações consolidadas sobre o Poder Legislativo local, de muita utilidade para os vereadores e pesquisadores da área. Vamos ter uma oficina atualizada sobre o papel do vereador, com mais de 60 horas de curso, e vamos ter também iniciativas de extensão voltadas à discussão de direito eleitoral para o semestre que vem. Desejo a todos um excelente evento e uma ótima semana. Obrigado ao nosso diretor, Leonardo. Falará agora a diretora-geral do Senado Federal, Ilana Tromka. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira.
Eu quero me juntar às palavras do Dr. Leonardo Barbosa, cumprimentando-os e levando a iniciativa do Instituto Legislativo Brasileiro, nossa Casa de Governo. Além de tudo, eu quero dizer que iniciativas como essa aprimoram o trabalho do Legislativo. Por quê? É na Câmara de Vereadores, é com os senhores e as senhoras vereadoras e vereadores que a cidadania se inicia. O município é onde vivemos, o município é onde a nossa vida se realiza. É lá que acordamos todos os dias, todos nós, cidadãos brasileiros. E por isso, a figura do vereador é tão importante, deve ser tão festejada. É uma alegria para o Senado Federal poder colaborar para o aprimoramento do trabalho legislativo brasileiro e, ainda mais, poder fazer que a vereança tenha seu papel ainda mais qualificado e ainda mais valorizado. Obrigado pela presença de todos. Hoje tivemos quase 500 inscritos, mas certamente o nosso sonho, o nosso objetivo, e não é uma utopia, é que tenhamos cada vez mais participação. Por que não 1.000, 2.000 vereadores? Afinal, o Brasil é pródigo em lideranças, é pródigo em boa iniciativa e certamente está no caminho de construir uma política cada vez melhor, mais alinhada com os desejos e as necessidades de nossa população. Muito obrigado pela presença mais uma vez e um bom ciclo de palestras a todos nós. Muito obrigado à nossa diretora Ilana Trômica. Agora fará uso da palavra o primeiro secretário do Senado Federal, senador Irajá. Bom dia, Davi. Bom dia ao nosso presidente do ILB, Leonardo Barbosa. Bom dia também, Ilana, nossa diretora-geral do Senado Federal. A todos os nossos vereadores, vereadoras do Brasil que estão nos acompanhando nesse momento, representando quase 5.568 municípios, pequenos, médios, grandes municípios, dos 27 estados da nossa federação. Bom, primeiro, para mim é uma alegria poder participar e apoiar também esse ciclo de palestras de vereadores, o primeiro ciclo promovido pelo Interleges, ILB, e para mim eu me sinto bastante, Leonardo, à vontade em poder estar presente no evento que promove os vereadores e vereadoras do Brasil. Primeiro porque o meu suplente, ele é um vereador de mandato, que é o Terciliano, presidente da nossa UVT, que é a União dos Vereadores do Estado do Tocantins. Segundo, porque os vereadores tiveram um papel fundamental numa eleição que disputei ao Senado Federal em 2018. Tive o apoio de quase todos os vereadores dos 139 municípios do meu estado. E por isso eu tenho um grande respeito e uma grande gratidão aos vereadores que sempre me ajudaram, seja na Câmara, nos 2 mandatos que tive como deputado federal, e em especial nesse último mandato, em que eu dedico esse trabalho que vim realizando ao longo de 2 anos e meio, atuando sempre com a bandeira de defesa dos municípios, o chamado municipalismo, que é a defesa do fortalecimento das cidades. Eu queria, nesse momento, também enaltecer o trabalho do Leonardo, que iniciou agora a sua gestão no ILB, fazendo questão, nesse primeiro projeto, que é o ciclo de palestras para os vereadores do país, do meu estado também, do Tocantins, de promover a capacitação, o treinamento e a qualificação dos vereadores, de forma que isso vai auxiliar no seu trabalho, né, de representatividade do seu município, eles que já desempenham um grande trabalho, um grande papel de auxílio aos municípios, às suas comunidades, através de projetos de lei, de apoio ao executivo municipal, e eu tenho a convicção, Leonardo, que esse ciclo vai contribuir e enriquecer ainda mais o conteúdo dos nossos vereadores de todos os municípios brasileiros. E por isso eu queria aqui registrar minha gratidão também a você pela iniciativa, juntamente com o Interlege, de promover esse ciclo de palestras. Quero também, nesse momento, agradecer o nosso presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, agradecer a ele a confiança por ter me atribuído uma responsabilidade imensa de ser o primeiro secretário do Senado Federal, de trabalhar ao seu lado
pela modernização do Senado Federal, contribuindo com o nosso país e, sem dúvida nenhuma, imprimindo uma agenda de trabalho municipalista. Tanto que, ao longo desses quase 4 meses, o Senado Federal atingiu uma marca importante de quase 120 projetos deliberados num curto espaço de tempo e que, segundo os dados oficiais, foi o maior índice de produtividade de trabalho legislativo ao longo dos últimos 20 anos. E o presidente Rodrigo sempre com a sua sensibilidade em atuação para o fortalecimento dos municípios brasileiros, tanto que entre as pautas que foram discutidas, dialogadas e aprovadas no Senado Federal, teve o apoio aos municípios nesse momento de agravamento da pandemia. A ajuda, o socorro aos estados e municípios foram essenciais para esse enfrentamento. E isso foi uma iniciativa do Senado Federal, liderada pelo nosso presidente Rodrigo Pacheco. Por isso, eu queria também aqui enaltecer o presidente Rodrigo por ter o compromisso de poder discutir essa pauta do municipalismo, ele também, que é um senador municipalista no estado de origem que ele bem representa, que é o estado de Minas Gerais. Quero também, Leonardo, Torilana, Davi, registrar aqui o meu compromisso com essa bandeira. Nós estamos, por recomendação do presidente Rodrigo Pacheco, criando dentro da primeira secretaria, no prédio do Interleges, um espaço específico que nós daremos o nome em uma homenagem à bandeira do municipalismo. Nós estaremos inaugurando um espaço para receber os nossos prefeitos, para receber os nossos vereadores ao longo do mandato, para que nós possamos realizar debates, reuniões, workshops e até treinamentos também, como esse que está acontecendo virtualmente, mas que espero, em breve, a gente possa fazê-lo presencialmente. E, nesse sentido, o Senado, através da presidência do Rodrigo Pacheco e da primeira secretaria, já está desenvolvendo um espaço que nós demos o nome de espaço municipalista, para que esses encontros possam ser permanentes, constantes, e que nós possamos receber bem os nossos vereadores de todo o Brasil e, claro, também do meu estado do Tocantins. Finalizo agradecendo mais uma vez o apoio do ILB, do Interleges, da Ilana, da nossa diretora-geral, e, claro, renovando o meu compromisso com essa bandeira, com o mandato dos vereadores do Brasil, do estado do Tocantins, deixando sempre o meu gabinete no Senado Federal e, claro, a primeira secretaria sempre aberta a recebê-los, como também as sugestões e as críticas construtivas. Parabéns a todos que estão participando do evento. Aqueles que ainda não se inscreveram, possam fazer pelo link, a inscrição é gratuita. Nós já estamos divulgando entre nós senadores a realização desse ciclo de palestras, que inicia no dia de hoje, mas vai até o dia 7, e é muito importante que todos possam participar diretamente, acompanhando todas essas palestras. São 6 palestras virtuais que vão acontecer durante esses próximos dias. E para mim é uma alegria poder estar contribuindo e participando ativamente. Um abraço e boa sorte, muito sucesso nesse primeiro ciclo de palestras de vereadores promovidos pelo Interleges e ILB. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao senador Irajá, nosso primeiro secretário aqui no Senado Federal. Temos a honra de apresentar agora a mensagem do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Eu saúdo todos os vereadores e vereadoras que participam do ciclo de palestras Interleges para vereadores, um evento organizado pelo ILB Interleges do Senado Federal, e que haverá de ser uma grande oportunidade para o aperfeiçoamento dos mandatos desses vereadores e vereadoras que participam desse evento. Eu gostaria também de cumprimentar os organizadores, os nossos colaboradores, para que esse ciclo de palestras acontecesse entre os dias 5 e 7 de julho desse ano de 2021. Portanto, desejo muito bom evento a todos vocês e sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. A partir de agora, iniciaremos a palestra Poder Legislativo Municipal, a ser realizada pelo professor Roberto Martins, que é docente nas áreas de História e de Direito. O professor Roberto Martins tem mestrado em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais. Atuou também como vereador do município de Vitória,
no estado do Espírito Santo, entre os anos 2017 e 2020. Lembramos a todos e a todas que será reservado, ao final da exposição, um momento para que o palestrante responda a algumas questões colocadas por vocês no nosso chat. Não se esqueçam de registrar a presença na plataforma Saberes. Isso é fundamental para a certificação dos senhores e das senhoras participantes. Desejamos que aproveitem a oportunidade e passo agora a palavra para o professor Roberto Martins. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão nos assistindo. Nós vamos iniciar aqui nosso bate-papo. Nessa abertura eu vou falar um pouco sobre o poder legislativo de uma forma geral, com duas intenções. Uma intenção técnica, de trazer informações para os nossos vereadores sobre como funciona o poder legislativo municipal e também o nosso modelo político nacional, e também com uma intenção ética. A ideia desse nosso curso não é só demonstrar tecnicamente como funciona o poder legislativo, mas trazer também reflexões éticas sobre como se pode melhorar a qualidade da nossa democracia no Brasil. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês um PowerPoint para que vocês possam acompanhar melhor a minha fala. E lembrando, antes de mais nada, que ao final dessa fala, que deve durar aproximadamente 1 hora, vocês terão 30 minutos para formular as suas perguntas. Na verdade, vocês já podem ir formulando as perguntas, colocando no chat. Nós temos aqui um administrador que vai nos auxiliar a selecionar as perguntas para que eu possa responder ao final, ok? Eu conto com a participação de todos vocês, vereadores e vereadoras que estão nos ouvindo e aqueles demais que estão participando desse nosso encontro. Vamos tentar compartilhar aqui nosso PowerPoint. O tema é o Poder Legislativo Municipal. Nós vamos trabalhar aqui diversos aspectos do Poder Legislativo Municipal. Vamos começar falando, antes de adentrar aqui no Poder Municipal, vamos falar um pouquinho do nosso modelo político brasileiro. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 1º, decreta: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí embaixo vem os incisos com os fundamentos. Eu queria destacar aqui com vocês, para início do nosso bate-papo, uma reflexão sobre esses conceitos que compõem o nosso modelo político brasileiro. Primeiro, nós vivemos numa república. República é uma forma de governo em que o chefe de Estado chega ao poder através do processo eletivo. Todos nós, vereadores, também somos eleitos, né? Aqueles que são vereadores também foram eleitos, assim como os membros do Poder Executivo. A República se opõe à monarquia, como sabemos. Em segundo lugar, esse artigo nos traz a forma de Estado do nosso poder político. Nós temos um Estado que nós chamamos de federalista, uma federação que se opõe ao Estado unitário. Como somos um Estado federalista, é por isso que os nossos estados e os municípios têm autonomias para se organizar financeiramente e politicamente. E é por isso que nós temos as câmaras municipais nos municípios. Em terceiro lugar, o modelo político brasileiro se caracteriza por ser uma democracia. A democracia é um regime político, assim como o regime comunista, que existe na China, por exemplo, regime teocrático em alguns países, ainda existe em alguns países o regime teocrático, e assim vai. O regime político determina quem de fato detém o poder. Quando se fala em democracia, estamos falando em um regime político em que o originário do poder é o conjunto dos cidadãos. Os cidadãos são os originários desse poder político. A democracia, historicamente falando, surgiu lá na antiga Grécia, na antiga Atenas. Só que a democracia dos atenienses era muito diferente da nossa. Eles tinham uma democracia direta, em que todos os cidadãos
poderiam participar diretamente das decisões. Ou seja, em Atenas não existiam vereadores. Essa é uma questão interessante, vereadores. Não existiam vereadores em Atenas, já que os cidadãos decidiam diretamente. Mas isso era possível porque lá em Atenas, na Atenas antiga, a quantidade de cidadãos era muito restrita. Eles tinham um critério muito restritivo. E qual seria esse critério? Para ser cidadão, teria que ser homem, livre e filho de pais atenienses. Dessa forma, as mulheres, os escravos, que era a maioria da mão de obra, e também os estrangeiros estavam excluídos desse processo de decisão. Por isso, o número de cidadãos era muito restrito, o que permitia que todos se reunissem em praça pública para discutir e deliberar diretamente sobre os rumos da administração municipal. O nosso artigo também, ele não fala diretamente aqui, mas o nosso modelo político também é um modelo, como vocês sabem, presidencialista, né, que se opõe ao parlamentarismo. Isso é o nosso sistema de governo. Mas eu queria voltar um pouquinho ao tema da democracia, dizendo que, com o passar do tempo, no século XVIII, com a Revolução Francesa, surgiu o sistema representativo liberal. Com o surgimento do sistema representativo, é que nós vamos ter o aparecimento desse grupo de pessoas que vão ser eleitas pela população para representá-los, como os vereadores. E são eleitos pelos cidadãos para representar os cidadãos. Mas aquele sistema representativo, ele surgiu após a Revolução Francesa, por quê? Justamente porque ali surgiu uma ideia de ampliar o número de pessoas que poderiam votar. Lá em Atenas eram poucos que votavam. Depois da Revolução Francesa, você amplia. Quando você amplia, o que vai acontecer? Nem todos podem participar diretamente das discussões, porque as pessoas têm que trabalhar, têm que estudar, e alguém vai ter que representá-las. E é aí que entram os vereadores como representantes eleitos dessa população, desses cidadãos, para legislar em nome deles. Quando surgiu, lá no século XVIII, era um sistema de representação liberal. Depois evoluiu para o sistema de representação democrático. Qual a diferença? É que no regime liberal, o voto ainda era censitário e masculino, excluindo as mulheres. Aos poucos, esse voto vai se universalizando, e aí se torna realmente democrático. De lá para cá, nós evoluímos na democracia. E a que ponto chegamos? O Brasil é uma república federativa e democrática. Mas vem uma pergunta para vocês, vereadores. O Brasil é uma democracia representativa ou participativa? Qual a diferença entre as duas? Bom, em primeiro lugar, uma democracia representativa é aquela em que os cidadãos elegem os seus representantes e os representantes tomam quase todas as decisões em nome dos cidadãos. Já uma democracia participativa, que foi proposta por Jean-Baptiste Rousseau, lá no Iluminismo, né? Uma democracia participativa é aquela em que os cidadãos podem intervir constantemente nas decisões dos seus representantes, através de plebiscitos, referendos, iniciativas populares e até o veto popular, o recall, que eu vou explicar cada um já já. E o Brasil? O Brasil é uma democracia representativa ou participativa? Formalmente, nós temos uma democracia participativa. Isso porque, no nosso artigo 14 da Constituição Federal, lá está expresso que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. São 3 institutos de participação direta da população. Do ponto de vista ético, eu queria fazer uma intervenção aqui no sentido de que, quanto mais você aumentar esse poder decisório dos cidadãos, mais democrático
vai ser o nosso modelo. As democracias participativas mais desenvolvidas ocorreram na Europa, em países como Suíça, Suécia, Dinamarca, etc. Lá, esses institutos são largamente utilizados. Já no Brasil, embora existam esses 3 institutos, eles são muito pouco utilizados. E por que eles são pouco utilizados? Daqui a pouco eu falo, mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês de que, além do plebiscito, referendo e iniciativa popular, notamos aqui a ausência na nossa Constituição de 2 institutos que são comuns lá fora, que são comuns na Suécia, Suíça, em vários países com democracia participativa, que são o veto popular e o recall. Veto popular é o direito dos cidadãos de, através de uma votação popular, derrubar uma legislação aprovada pelos seus parlamentares. Tentem imaginar, vereadores, a população se organizando, puxando uma lista para derrubar uma votação aprovada pela Câmara Municipal. É disso que estamos falando. O recall é o direito também dos cidadãos de revogar os mandatos dos políticos que não estejam cumprindo, digamos, as suas promessas. Em vários países de democracia aprofundada, isso existe. No Brasil, não. Mas no Brasil, nós temos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Ora, isso não bastaria para dizer que a nossa democracia, então, é participativa? O problema é o seguinte, é que, embora formalmente a nossa democracia seja participativa, por conter esses 3 incisos, na prática, através dos estudos que fiz, ela é materialmente representativa e não participativa. Mas por quê? O problema é que esses incisos, para que eles pudessem ser aplicados, foi feita uma lei complementar, a Lei Complementar 9.709 de 98. Essa lei é que explica o funcionamento desses incisos. O problema é que essa lei não definiu os temas que poderiam ser abordados, não estabeleceu a vinculação, ou seja, o legislador não está vinculado ao que foi aprovado num plebiscito ou referendo. Ele pode modificar o teor do que foi aprovado. E também não estipula nem a prioridade na tramitação. Nós temos o caso, aqui eu vou trazer aqui para vocês, para fazer uma comparação. Olha que interessante. Deputados suecos renunciam às suas candidaturas após violarem regra de uso do transporte público. É que na Suécia, os deputados não têm direito a transporte, a um automóvel para se deslocar, não. Eles têm direito a tickets para utilizar o ônibus coletivo, ok? E eles não podem usar recursos públicos para se movimentar de outras formas. E alguns deputados foram vistos utilizando recursos públicos para contratar viagens de táxi. E o que aconteceu? Eles, envergonhados, eles acabaram renunciando às suas candidaturas. Isso é muito comum acontecer em países com democracias participativas. Muita gente pensa, mas por que isso acontece lá e isso não acontece no Brasil? Será que é uma questão de educação? Muita gente pensa assim, é uma questão de educação. Mas eu diria para vocês, meus caros, que antes da filosofia se desenvolver plenamente em Atenas, veio a democracia. O que eu quero dizer com isso? Talvez a gente esteja esperando um nível de educação da população para pensar em mudar o nosso modelo político, quando, na realidade, a mudança do modelo político proporciona o desenvolvimento da própria educação. Esses países, um dia, não tiveram esse modelo político. Eles passaram a ter esse modelo político depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos investiu com o Plano Marshall, investiu pesadamente nesses países, mas queria uma contrapartida. Os Estados Unidos investiu porque queria evitar que esses países caíssem num bloco socialista, evidentemente. Mas queria uma contrapartida, um desenvolvimento democrático pleno. E foi graças a isso que eles desenvolveram
essa democracia participativa. Mas o que isso tem a ver conosco, ou com vocês, como vereadores? Nós estamos partindo daqui para chegar em algumas práticas que seriam interessantes nas nossas casas legislativas. Vejamos. Primeiramente, ainda, eu quero falar um pouquinho de algumas definições presentes lá na Lei 9.709 de 98, que é aquela lei que regulamentou os incisos de participação popular da nossa Constituição. Essa lei traz algumas definições para a gente. Vejam, no parágrafo 1º do artigo 2º, para quem desconhece ainda, plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, enquanto que o referendo é convocado com a posterioridade. Ou seja, no caso do plebiscito, você primeiro pergunta à população o que ela quer, depois elabora um projeto de lei adequado àquilo. No caso do referendo, é o contrário. Você já tem um projeto de lei e você pergunta à população se a população concorda ou não concorda com aquele projeto. Temos também aqui, no artigo 13 da lei, a iniciativa popular, que consiste na apresentação de projetos de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Aí tem outras regras, distribuídos por pelo menos 5 estados, etc. Quero chamar a atenção de vocês, vereadores, de que, no plano municipal, existe a nossa lei orgânica do município. A lei orgânica do município traz a previsão da consulta popular. A consulta popular, que está na lei orgânica, se refere aqui ao plebiscito e ao referendo. E traz a previsão também da iniciativa popular. Em cada município existe a possibilidade da iniciativa popular também. Ok? Então, vocês têm essa realidade. E o parlamento, a Câmara Municipal, se achar interessante, através de um decreto legislativo, pode convocar, sim, algum tipo de referendo ou plebiscito dentro do município, tá? Queria trazer para vocês a lembrança aqui de um caso clássico, a Lei do Ficha Limpa. A Lei do Ficha Limpa é o exemplo de iniciativa popular. Eles conseguiram colher as assinaturas necessárias e apresentar para os deputados. Mas vejam, a Lei do Ficha Limpa previa a perda dos direitos políticos a partir da condenação em primeira instância. Os deputados modificaram para a segunda instância. Veja bem, isso demonstra que eles têm uma certa liberdade de modificar o conteúdo daquilo que foi decidido na própria iniciativa popular. E isso, de certa forma, inibe a população, no meu ponto de vista, porque imagine você coletar tantas assinaturas para, no final, os deputados terem o direito de modificar aquilo que foi proposto. Nos países com democracia mais avançada, participativa, existe o princípio da imutabilidade dessa decisão tomada pelos cidadãos. Bom, eu queria trazer agora alguns exemplos práticos para vocês também. Como vereadores, como é que eu posso, em nível municipal, pensar em elastecer esse conceito de democracia participativa? Eu trago aqui um projeto de minha autoria, que foi apresentado à Câmara Municipal de Vitória, que traz um exemplo do que poderia ser feito. Veja bem, aqui, vocês podem observar aqui no projeto, aqui em cima tem a ementa do projeto. Eu queria que vocês lessem comigo a ementa do projeto. Inclui o parágrafo 2º no artigo 48 da Lei 6.080, que é o Código de Posturas e de Atividades Urbanas do município de Vitória, numerando-se como parágrafo 1º o atual parágrafo único, e dá outras providências. A mudança crucial está aqui em negrito. Eu estou mudando aqui o artigo 48 do Código de Posturas do município de Vitória. Veja,
no parágrafo 2º, dizendo o seguinte: a exigência prevista no inciso 3º deste artigo, um minutinho, que exigência seria essa? Esse artigo fala da mudança do nome de logradouro público, mudança do nome das ruas. E ele diz que, para poder mudar esse inciso 3º, para mudar o nome do logradouro, precisa colher 60% das assinaturas dos moradores daquele logradouro público, ok? Aí veja que eu escrevi aqui. Perdão, passei aqui sem querer. Só um minutinho. Aqui, voltei. Olha só o que eu coloquei. Deste artigo será, a exigência prevista no inciso 3 deste artigo será suprida, retirada, quando a mudança de denominação envolver interesses difusos de toda a municipalidade. O que são interesses difusos? São interesses, como, por exemplo, relacionados aos direitos humanos. Ou ainda, como se diz no direito, também relacionado à questão ambiental, que é um interesse que não está ligado a uma categoria específica. Por isso que ele é difuso. É assim que nós chamamos no direito. Aí continua, mediante consulta popular. Veja bem, o que está sendo dito aqui? Que se houver um interesse difuso relacionado a direitos humanos, direito ambiental, alguma coisa do tipo, o que vai acontecer? A população toda a população do município poderia decidir, mediante consulta popular, a mudança do nome de rua. Veja só, isso aqui significaria aumentar o poder de decisão da população. Nós temos um caso aqui em Vitória, muito sério, que se tornou, inclusive, nacional, o caso Araceli. Não sei se vocês conhecem. Uma menina que, infelizmente, foi estuprada e morta e ganhou notoriedade nacional. Esse tipo de projeto permitiria que a população de Vitória decidisse se quer ou não alterar o nome de uma avenida que, segundo alguns, supostamente, levaria o nome de familiares da pessoa que teria sido homenageada. Isso tem uma grande polêmica em Vitória, perceberam? Esse projeto não foi aprovado, mas ele foi apresentado e seria uma oportunidade de permitir dar à população a oportunidade de decidir, né, sobre uma questão tão importante. Queria falar agora com vocês, ilustres vereadores e vereadoras, sobre quais são as funções do vereador, né? O vereador tem várias funções importantes. A primeira delas e eu considero a mais importante de todas, muita gente acha que legislar é a função mais importante, eu diria que não. A função de fiscalizar é a mais importante. Vocês são eleitos para fiscalizar o poder executivo. Na pessoa do prefeito, vocês têm que acompanhar as ações do prefeito, ver se todas elas estão dentro da legalidade. Muito bem. O nosso artigo 2º da Constituição diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Preste bem atenção nisso. Montesquieu, teoria de Montesquieu, a tripartição do poder. Para que você, vereador, possa fiscalizar o poder executivo, você tem que ser independente. Essa é uma questão muito importante. Por quê? Eu trago aqui uma reflexão, uma pergunta. O vereador pode ter independência em relação ao executivo se tiver indicados entre os cargos comissionados da prefeitura? Infelizmente, no Brasil, as prefeituras têm muitos cargos comissionados e não é prática incomum vereador indicar, muitas vezes até apoiadores políticos, para ser fixado nesses cargos comissionados da prefeitura. Ora, a partir do momento em que um apoiador político do vereador passa a ocupar um cargo comissionado da prefeitura, como fica a independência desse vereador?
Esse é um questionamento que eu estou trazendo para uma reflexão dos senhores e das senhoras. Eu trago aqui um exemplo de um projeto que foi feito por um vereador do interior aqui do Espírito Santo, um município chamado Nova Venécia, vereador Emílio. Ele elaborou um projeto que foi muito polêmico na época. Doadores proibidos de virar comissionados. Veja bem, isso saiu na mídia, aqui. A ideia dele era a seguinte, a ideia desse vereador, que eu inicialmente achei muito interessante. A ideia dele seria a seguinte, ele pensa, quando você doa para o executivo e depois é nomeado para um cargo comissionado do executivo, pode ser que esteja ocorrendo uma negociação antecipada de venda do cargo. Perceberam? Essa foi a ideia do vereador. Ele conseguiu a aprovação desse projeto no município dele. Nós tentamos também na Câmara Municipal de Vitória, mas na Câmara Municipal de Vitória não foi aprovado. Depois, eu cheguei à conclusão de que o projeto era exagerado. A gente vai aprendendo com a prática. Por quê? Isso também poderia inibir que o executivo pudesse nomear alguém que seja técnico, realmente seja técnico, só porque doou durante a campanha para o prefeito. Perceberam? Para o candidato, no caso. Então, tem problemas também no projeto. Eu cheguei à conclusão de que realmente não era melhor esse projeto. E depois propus uma outra coisa, que na verdade é o que eu queria alcançar, e que eu estou trazendo aqui para vocês como exemplo. Veja, nós temos a ementa aqui em cima do projeto. Acompanha aqui em cima a ementa. Dispõe sobre a vedação de contratação de parentes para cargos em comissão no serviço público municipal. Acho que vai ficar mais claro lendo o artigo 1º. Fica vedado contratar e manter sob sua chefia em cargo, função ou emprego de confiança, de natureza especial ou em comissão, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de ocupantes de todos os cargos eletivos municipais. Traduzindo, parente de vereador não poderia ser nomeado para o executivo. Isso para garantir a independência do vereador. Isso para garantir que o vereador não fique dependendo dos favores do prefeito e, por conta disso, não consiga, de fato, fiscalizar, né, a gestão do prefeito. Ok? Esse projeto não chegou ainda a ser votado. Não sei qual vai ser o fim dele. Vamos ver se ele será aprovado. Ok? Quero trazer para vocês agora, como eu falei, a principal função de um vereador é fiscalizar. E eu quero trazer aqui exemplos de fiscalização. A primeira delas, visitas às instalações públicas, até para demonstrar ao prefeito quais são os problemas, que muitas vezes o prefeito desconhece realmente. E se você visitar como vereador as instalações, você pode descobrir. Em Vitória, nós temos 103 unidades de ensino. Eu criei um programa chamado Blitz nas escolas. Visitei 92 instituições de ensino das 103 e não concluí, porque veio a pandemia e as escolas foram fechadas durante a pandemia e a gente não teve como concluir esse projeto. Mas visitei quase todas as unidades de ensino do nosso município. Essa é uma das unidades. Uma das primeiras que eu visitei, a MF Paulo Roberto Vieira Gomes. É uma escola que fica em cima de um morro aqui em Vitória. E essa escola tinha um problema que eu quero mostrar para vocês, um problema muito grave. Vocês estão vendo que ela fica aqui numa encosta, né? No morro. Ali em cima tinha uma pedra condenada pela Defesa Civil que poderia rolar e cair em cima da escola. E essa pedra já estava condenada há 5 anos, quando eu assumi enquanto vereador. Quando eu descobri isso, fiquei horrorizado. Fui para cobrar do prefeito que retirasse as crianças daí imediatamente. Na primeira prestação de contas do prefeito, eu cobrei, na primeira prestação de contas, e
Menos de um mês depois, as crianças tinham sido retiradas dessa escola, estavam num espaço alugado pela prefeitura. E esse é o papel do vereador. Observar onde está o problema, mostrar para o prefeito, cobrar do prefeito e conseguir uma solução. Temos outras formas de fiscalização. Prestação de contas do prefeito. Segundo a lei orgânica de cada município, existe um prazo para o prefeito prestar contas do que vem fazendo. Normalmente esse prazo é de 6 meses, né? De 6 em 6 meses o prefeito tem que prestar contas. É um momento em que o vereador tem que cobrar do prefeito. Infelizmente, por conta daquela falta de independência que eu falei para vocês, muitas vezes, ao invés de cobrar as coisas do prefeito, muitos vereadores vão aplaudir apenas o prefeito pelo que ele vem fazer. Faz parte, é normal. Se você é da base, inclusive, também festejar, mas você pode festejar em parte e pode cobrar também. Trazer informações para o prefeito para que ele possa exercer melhor o seu ofício. Temos até uma matéria aqui que saiu na época, acho que foi a primeira prestação de contas que eu participei, em que, infelizmente, a maioria dos parlamentares abriram mão de questionar o prefeito, trocaram só elogios, e eu fiz duras críticas a isso, enquanto eu trouxe vários problemas que estavam ocorrendo naquele momento no município de Vitória. Bom, outra forma de fiscalização, né? Prestação de contas dos secretários perante comissões específicas. Eu vou falar um pouco dessas comissões daqui a pouco. Nós temos, por exemplo, a Comissão de Educação e a Comissão de Finanças dentro das câmaras municipais. Algumas comissões, como a de Educação, por exemplo, elas têm um poder em que o secretário daquela pasta tem que prestar contas perante essa comissão. Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória, e eu sempre, então, presidia ali a prestação de contas da secretária de Educação. Aí chamávamos os professores para vir, saber das informações sobre educação. Era obrigatório pela lei orgânica. Vocês podem verificar, vereadores, na lei orgânica do município, deve ter alguma previsão para algumas dessas comissões aqui. Isso é muito comum nas leis orgânicas, ok? Bom, investigação, outra forma de fiscalização. Investigação enquanto membro de CPI. Até agora, nós estamos acompanhando aí a CPI no Senado, né? Então, muitas vezes, o vereador também pode propor CPIs com relação a problemas municipais. Atenção que para você propor uma CPI, você não pode propor sozinho. Você tem que ter 1/3 do parlamento assinando com você. Por exemplo, na Câmara Municipal de Vitória são 15 vereadores. Então, precisa de 5 assinaturas para iniciar uma CPI. Mas atenção também para o detalhe. A CPI é um direito das minorias reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então, não tem esse negócio de maioria contra a CPI. Não. Se você conseguir 1/3, a casa é obrigada a abrir a CPI, independente da opinião da maioria. Ok? A segunda função importante do vereador é a produção legislativa. Já trouxe até alguns exemplos aqui de produção legislativa. Ok? O vereador pode produzir que tipo de lei? Lei de interesse local ou competência residual do município em relação à União e ao Estado. Então, por favor, vereadores, uma questão importante. Não tentem legislar sobre questões relacionadas à União. Eu sei que a vontade é grande, eu sei que a gente gostaria de mudar muita coisa. Vou dar um exemplo. A questão da segurança. A segurança é uma pauta sempre muito importante, nos preocupa a todos. E de vez em quando aparecem vereadores querendo mudar o Código Penal brasileiro, ou melhor, querendo aprovar uma legislação local que conflita
com o Código Penal brasileiro. Não pode. Isso é de competência da União. Então, você tem que se ater à sua competência local, ok? Outra questão que está em moda é legislar sobre os currículos escolares. A competência para a definição dos currículos escolares é da União, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, nós não podemos legislar sobre isso, sobre quais são as matérias que poderão ser lecionadas nas escolas. Então, tem tudo isso. Eu sei que, aí nós estamos aqui num debate, eu sei que, já vi muitos vereadores que falam o seguinte, eu sei que é inconstitucional, mas eu vou preparar um projeto para gerar o debate. Do ponto de vista ético, isso não é nada recomendado. Sabe por quê? Primeiro, você pode debater sem ter projeto. O vereador tem todo o poder de debater o tema que ele quiser dentro da Casa Legislativa, usar da tribuna para isso. Não precisa ter um projeto para isso. Para isso existe o momento da fala dos oradores, que eu não vou explicar aqui, que a próxima palestrante vai falar um pouquinho mais sobre o passo a passo durante a sessão plenária, quais são as fases, enfim, mas você tem a oportunidade de falar, sem precisar ter um projeto. E projeto, qualquer projeto de lei, gera gasto. Então, você tem que pensar nisso, você está gerando gasto por uma coisa que você sabe que não vai dar em nada, porque é inconstitucional. Perceberam? Bom, quais seriam as principais espécies normativas com as quais nós, vereadores, no caso, tratamos? Você pode fazer um projeto de resolução ou um projeto de lei. O projeto de resolução tem um alcance interno à Câmara Municipal, é uma mudança dentro da Câmara. Observe que nem todo projeto de resolução pode ser proposto por um único vereador. Se for um projeto de resolução que mexa com a estrutura da casa, por exemplo, com o número de servidores da casa, é necessário conseguir as assinaturas dos membros da mesa. Depois eu vou falar sobre quem são os membros da mesa, tá bom? Temos também projetos de lei. Projetos de lei visam criar leis que afetam todo o município, tá certo? Muitas vezes também, você não pode propor um determinado projeto de lei porque é de competência originária da prefeitura, do executivo. Nesse caso, você pode fazer uma indicação ao prefeito, para que o prefeito possa enviar para casa esse projeto de lei que você deseja. Alguns exemplos aqui. Exemplo, projeto de resolução, aqui está um exemplo. Projeto de resolução de minha autoria aqui, altera o artigo 1º, inciso 1 da resolução 1912 de 2013, instituindo a comenda doutora Dirce Celestino Rocha. As câmaras municipais costumam ter comendas que entregam para pessoas consideradas como exemplos em determinadas áreas. Aqui, essa comenda aqui, a doutora Dirce Celestino Rocha foi a primeira mulher negra que se formou em medicina no estado do Espírito Santo e militava nessa área. Então, nós colocamos ela aqui, observem aqui o artigo 1º, comenda doutora Dirce Celestino Rocha, concedida a mulheres negras que tenham se destacado na luta pela afirmação de direitos. Essa comenda não foi uma comenda criada assim, da nossa cabeça, não. Ela foi dialogada com o movimento negro que solicitou a criação dessa comenda. Esse é um exemplo de projeto de resolução, que dá origem a uma resolução. Ok? E depois você tem os projetos de lei, que dão origem a leis. Esse aqui é um projeto de lei que virou lei em Vitória. Esse aqui foi aprovado. Veja a ementa. Dispõe sobre o fornecimento de absorventes menstruais nas escolas públicas do município de Vitória e dá outras providências. Recentemente, não sei se vocês acompanharam,
Saiu aí na mídia, né, em grandes noticiários, toda uma discussão sobre o tema da pobreza menstrual. Muitos veículos de comunicação publicaram sobre isso. Mas antes mesmo disso, a gente já tinha conseguido aprovar essa lei em Vitória. O primeiro exemplo dessa lei foi no Rio de Janeiro, a gente viu, acompanhou. Aí uma dica, acompanhe leis que estão sendo aprovadas em outros municípios, para vocês trazerem para a sua experiência, vereadores e vereadoras. Ok? Nós vimos isso aqui no Rio de Janeiro e conseguimos aprovar em Vitória, que foi... Agora está sendo aprovado em São Paulo também, né? Está quase sendo aprovado agora, e foi uma das primeiras capitais do país que aprovou esse tipo de lei. É uma lei muito interessante porque as escolas ficam obrigadas a manter e distribuir absorventes menstruais para as nossas meninas, para evitar que elas deixem de frequentar as aulas por falta desses absorventes. Bom, observe um detalhe. Os projetos de lei, eles podem ser autônomos, como esse projeto que vocês acabaram de ver, que é um projeto destacado, sozinho, isolado, ou eles podem ser integrados às grandes leis municipais. Vereadores, vou dar essa dica. A maior parte das leis que eu, por exemplo, elaborei, foram leis integradas às grandes leis municipais. O primeiro passo é você conhecer quais são as grandes leis do seu município. Pegar o seu corpo jurídico e pedir para que eles leiam. Por quê? Porque ali você pode encontrar defeitos na lei. E aí você vai fazer uma lei para corrigir tais defeitos. Nós temos aqui como uma lei que é crucial você conhecer. O Código de Posturas do Município. Esse Código de Posturas do Município trata sobre uma série de assuntos. Ali, por exemplo, está aquela questão da nomenclatura das ruas. Aquele primeiro projeto de lei que eu mostrei para vocês estava tentando mudar um trecho dessa lei. Então, essa lei aqui, eu tenho várias leis modificando o Código de Postura do município de Vitória. Ok? Tem o PDU, Plano Diretor Urbano, também, do município. Temos vários estatutos nos municípios. Estatuto do pedestre, Estatuto do ciclista. Tem vários estatutos que é bom conhecer. Alguns municípios não têm. Por exemplo, em Vitória, nós não tínhamos o Estatuto do pedestre. São Paulo tem. Vitória não tinha. Aí nós elaboramos o Estatuto do pedestre, que aí é um trabalho muito maior, porque um estatuto é uma coisa pesada, uma coisa grande, né? Você vai estabelecer os princípios gerais, né, para que a administração pública possa trabalhar com o pedestre, tá bom? Mas aí você pode, por exemplo, identificar dentro do estatuto um equívoco e você vai lá, faz uma lei para modificar o estatuto lá do seu município, naquilo que você achou equivocado. Então, procure nessas grandes leis. Vocês podem melhorar, aperfeiçoar essas leis. Temos aqui um exemplo. Isso aqui foi eu fui apresentado no início, né? Eu sou professor de história, além de advogado. Como professor de história, isso aqui foi uma grande realização. Foi a minha primeira lei. E ela foi uma lei integrada, porque ela modifica o Código de Posturas do município de Vitória. O que vocês têm aqui nessa imagem são trechos do Código de Posturas que eu trouxe para vocês. Eu não trouxe aqui o meu projeto. Não, porque se você ler o projeto, sem ler o Código de Postura, você não vai entender nada. Ok? Aqui, você vai ver já a mudança produzida pela lei que foi gerada por aquele nosso projeto. Veja, eu tenho aqui o Código de Posturas. Aí tem um artigo 42. Estão vendo o artigo 42? Ele fala sobre a substituição dos nomes dos logradores públicos. Ele diz que esses nomes só poderiam ser substituídos em 2 casos. O inciso 1, veja o inciso 1, em caso de duplicidade de nome. E o inciso 2, nos casos de nomes de difícil pronúncia e outras coisas mais. Só tinha esses 2 incisos, ok?
o que nós fizemos? Elaboramos um projeto de lei incluindo 2 outros incisos, o 3 e o 4, que aí eu queria que vocês lessem comigo. O 3, no caso de denominação de bem público municipal, com nome de pessoa que tenha praticado atos de violação a direitos humanos, ou participado na instalação ou na manutenção da ditadura militar no Brasil, na forma do artigo 43A. Aqui está o número da lei, que é a lei de nossa autoria. Estão vendo? Essa lei incluiu esse inciso. É uma lei que visa proibir, autorizar que se substitua os nomes dados a pessoas ligadas a ditaduras. Ok? E veja o inciso 4. No caso de denominação de escola pública municipal, com nome de pessoa que não seja educadora. Parou aqui, já dá para entender, né? Veja, nós temos muitas escolas com nomes de pessoas que não são educadores. A ideia aqui é mudar o nome das escolas para nome de educadores. Ok? E aí, você tem que tomar cuidado, que quando você muda um trecho de uma lei maior, isso implica em outras partes da lei. Então, você tem que alterar o resto. Porque eu estou falando aqui de mudança do nome de rua, mas aí vem a pergunta, mas espera aí. Ok, você quer mudar o nome de rua, mas e se alguém quiser dar um novo nome de rua, para uma nova rua, o nome para uma nova rua de alguém ligado à ditadura, pode? Não. Aí nós tivemos que também acrescentar outras coisas na lei. Por isso que nós criamos um artigo 43A. Só tinha artigo 43, aí pulava para o 44. Criamos o 43A, que não vou ler aqui para vocês, só falar rapidamente. Aqui ele vai falar de quê? Ele vai proibir que se dê aquele nome. Um artigo fala da mudança do nome. O outro artigo fala da proibição que se dê o nome. Ok? Queria só destacar para vocês o parágrafo único. Veja aqui embaixo, o parágrafo único. A vedação a que se refere este artigo se estende às pessoas que tenham praticado atos de improbidade administrativa e ou corrupção. Ou seja, não seria só impedir que se dê nome de ditadores, mas também, de antigos ditadores, mas também impedir que se dê nome para pessoas condenadas por corrupção. Isso está em vigor no município de Vitória. Ok? Aí tem aqui outra, eu vou pular essa parte, por causa do nosso tempo, mas é que a gente tem que alterar outros trechos também para ficar de acordo com o que foi feito lá em cima. Vamos adiante. Terceira função do vereador. Representação. Vereador, vereadora, vocês representam a população. Vocês deveriam ser a cara da população. Mas aí nós já vamos trazer alguns questionamentos. Como é a presença das mulheres no parlamento? Infelizmente, é notório que a presença das mulheres ainda é muito pequena em relação à população total de mulheres. Como é a presença dos negros no parlamento? Também percebemos aqui que há uma dicotomia entre essa representação e a realidade. Presença das minorias no parlamento, das pessoas que se identificam com pautas consideradas minoritárias, comunidade LGBTQI+, por exemplo. Ok? Aqui eu queria trazer uma questão interessante. Eu tenho escutado muito um debate para a gente travar, eu tenho escutado muito debate sobre a diminuição do número de vereadores nas câmaras municipais. Há quem defenda isso com base no discurso de austeridade. Vamos diminuir o número de vereadores porque assim vamos economizar mais. Mas na contramão desse discurso, eu queria dizer, nós temos um problema. Se você diminui o número de vereadores, você possivelmente vai prejudicar ainda mais essa faceta da representação política. Por quê? Porque quanto menos vereadores você tiver, menor a possibilidade de conseguir abarcar
todas essas diferenças entre os cidadãos. Então, não sei se o caminho, claro que é questionável o que eu estou dizendo, mas não sei se o caminho seria diminuir o número de vereadores. A própria Constituição brasileira já traz um elenco aqui do número de vereadores por município de acordo com a população, ok? Isso está no artigo 29, inciso 4 da nossa Constituição Federal. E no artigo 29A da Constituição Federal fala do total de despesas. Eu diria que melhor do que mexer no número de vereadores é mexer na despesa. No quanto? Veja, o artigo 29A da nossa Constituição diz o seguinte, que as câmaras municipais dos municípios do país inteiro, elas podem utilizar, no máximo, né, tanto por cento da receita municipal. E aí eles fizeram uma escala que eu acho complicada. Eles começam da seguinte forma, os municípios que têm uma receita menor, provavelmente têm uma receita menor, porque eles fazem esse cálculo em função da população, tá? Os municípios com uma população menor podem gastar até 7% da sua receita com a Câmara Municipal. E os municípios com a população bem maior, 3,5%. Na minha opinião, eu acho 3,5% muito para todo mundo. É aqui que eu acho que a discussão deveria se travar. Hoje, eu acredito que com 2,5% se faria um bom parlamento, igualando todos os municípios. Aí alguém vai me questionar, mas peraí, se você colocar só 2,5% no município com uma receita muito baixa, o vereador vai ganhar muito mal. Sim. Seria um desestímulo à formação de muitos municípios, né? Nós temos um problema no Brasil também, em que as pessoas querem ficar dividindo e formando pequenos municípios, mas isso é um bom debate para se travar, né? Então, eu acredito que uma forma até de estimular para que se juntem, para formar um distrito maior, um município maior, seria exatamente igualar esse percentual. Bom, vamos falar um pouquinho, nosso horário está adiantado, vamos ter que, né, adiantar aqui. Principais órgãos das câmaras municipais, para a gente conhecer, tá? Principais órgãos. Primeiro, o plenário. O plenário é a assembleia de todos os vereadores, onde se tomam as decisões finais. Mas antes de chegar no plenário, tem que passar pelas comissões. Mas antes disso, quero falar para vocês da mesa diretora que eu prometi. A mesa diretora, ela é eleita pelos membros da Câmara Municipal e ela é composta pelo presidente da Câmara e os secretários. Aí depende do número de secretários que cada Câmara tem. Em Vitória, nós tínhamos primeiro, segundo e terceiro secretário. Atenção, o vice-presidente não faz parte da mesa. Uma observação, quem faz parte da mesa assina os documentos administrativos da casa. Isso significa que todos os membros da mesa podem responder administrativamente por qualquer improbidade. Então, preste atenção no que vocês estão assinando, ok? Bom, comissões. Dentro da Câmara Municipal existem várias comissões, algumas comissões permanentes e outras comissões temporárias, tá certo? Existem duas comissões que eu entendo que são as mais importantes nas casas legislativas de todo o país. A primeira é a Comissão de Constituição e Justiça, que faz uma análise preliminar de legalidade de todos os projetos. Se não passar por essa comissão, tem recurso para o plenário, sim, mas aí você precisa da maioria dos vereadores do plenário para derrubar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É importante que essa comissão tenha uma atuação técnica e não política. Muitas vezes, infelizmente, essas comissões, as pessoas se utilizam dessa comissão para barrar um projeto de um vereador que não é do seu grupo político, entendeu? Eticamente falando, nós deveríamos, e não podemos também favorecer os amigos, né, os aliados, não. Eticamente, nós temos que primar pela técnica. A Comissão de Constituição e Justiça não é um local de debate do mérito do projeto. É um local de debate da legalidade e da constitucionalidade desse projeto. Temos também
a Comissão de Finanças, que analisa o impacto orçamentário dos projetos, para ver se é viável ou não. Quero chamar a atenção de vocês que alguns falam que vereador não pode elaborar projeto de lei que gere impacto orçamentário. Isso é falso. Pode sim. Só que ele tem que estabelecer no projeto dele qual é esse impacto. É uma exigência de legislação federal que você estabeleça qual é o impacto, e esse impacto tem que ser compatível com o orçamento para a secretaria. Ok? Finalmente, temos também outras comissões temáticas, como Comissão de Educação, Saúde, Direitos Humanos, etc., que debatem o mérito do projeto. Para compor essas comissões, existem 2 princípios fundamentais. Cuidado com isso, vereadores. Por quê? O vereador tem direito a quantos, digamos, cargos, posições nessas comissões? Depende do tamanho do partido dele. É o princípio da representatividade. Só que os partidos podem se juntar, formar um bloco. Se ele formar um bloco, eles ganham mais representatividade e passam a dominar a maior parte dos cargos dessas comissões. Isso se opõe ao princípio democrático que garante que cada vereador tem direito a pelo menos uma vaga, ok? Mesmo que ele seja, não, mas vai ter uma vaga pelo menos, vai ter que sobrar para ele, tá? Os presidentes são eleitos pelos membros da comissão, e aí eu chamo a atenção para um detalhe interessante. Vou pular aqui para a sugestão ética. Muitas vezes eu vi que as comissões elegem um presidente que não tem nada a ver com a pasta. Por exemplo, se você é da Comissão de Educação, o ideal é que seja um professor. Se tiver um professor na Câmara, que seja o presidente da Comissão de Educação. Comissão de Constituição e Justiça, que seja um advogado, um jurista. Isso é uma sugestão ética e poderia ser feita através de legislação. Poderíamos fazer um projeto de resolução numa Câmara Municipal que estabelecesse esses critérios. Perceberam? Seria uma dica. Bom, vou pular essa parte aqui para a gente falar a gente acelerar por causa do tempo. Vou falar um pouquinho do último tópico que eu queria falar para vocês, a quantidade de servidores comissionados nas casas. Dentro das câmaras municipais, nós temos 2 tipos de servidores. O servidor efetivo e o servidor comissionado puro. Nas câmaras municipais de todo o país, é muito comum encontrar uma quantidade pequena de servidores efetivos e uma quantidade muito grande de servidores comissionados puros, ou comissionados puros. Ora, esses servidores comissionados puros, eles são de livre exoneração. O vereador pode nomeá-los e pode exonerá-los a qualquer momento. Consequentemente, eles não têm nenhum tipo de independência em relação aos vereadores, ok? Qual é o questionamento que eu vou trazer para vocês? Vou trazer até o caso de Vitória, primeiro, aqui para vocês. Em Vitória, a gente tinha 15 vereadores, cada vereador 15 assessores no seu gabinete, e, além disso, mais aproximadamente 90 cargos na mesa, mas desses 90 cargos seriam 75 de cargos comissionados. Normalmente, a presidência distribui isso entre os vereadores também, ou seja, o vereador teria os 15 do gabinete e, em tese, mais 5 da mesa, 20. 15 mais 5, 20. Vou fazer alguns questionamentos éticos com republicanos, né? Para que tanto cargo comissionado? Por que a maior parte dos cargos das câmaras municipais não são efetivos, mediante concurso? Justificativa daqueles que defendem. Discurso de austeridade, porque é mais barato contratar um cargo comissionado do que o efetivo. Também da fidelidade política em relação ao agente político, no caso, os vereadores. E também gerar emprego para a população. É o que alguns argumentam. Mas observe que esse gerar emprego está sendo gerado um recurso público e não um recurso pessoal do vereador.
E aí vem o meu questionamento. Não seria, na verdade, uma moeda de troca eleitoral resultante do patrimonialismo? Patrimonialismo é como nós chamamos essa tradição brasileira do político achar que a coisa pública é como se fosse um patrimônio dele, que ele pode se utilizar disso. Infelizmente, no Brasil, é muito comum que vereadores coloquem nos seus gabinetes os seus apoiadores políticos. Aí você vai me dizer, mas isso é normal? Sim, é o normal que está acontecendo hoje no Brasil. Mas será que isso não pode um dia mudar? Será que lá na Suécia, que a gente trouxe em um determinado momento, é assim? Na verdade, lá os vereadores nem têm assessores, o partido é que tem. E o partido coloca os assessores nos gabinetes. E são muito menos assessores do que nós podemos ver aqui no Brasil. Bom, e aí eu trouxe mais algum questionamento. Isso não afetaria o caráter democrático do convencimento com base em propostas, já que a pessoa pode votar em você, não pela sua proposta, mas sim pelo emprego que você pode ofertar? Ok? Como fica o princípio da isonomia no processo eleitoral entre detentores de mandatos e não detentores de mandatos? Trago aqui uma matéria da época em que eu fiz a denúncia de que a Câmara Municipal tinha essa quantidade de cargos comissionados, que a população não sabia. Isso daí gerou um projeto de lei. Projeto de lei, para encerrar, para a gente poder ir encerrando aqui a nossa palestra, veja esse projeto de lei de minha autoria, junto com um outro vereador, vereador Mazinho dos Anjos, aqui está. Mas observe um detalhe. Tem aqui, os idealizadores do projeto somos eu e o vereador Mazinho. Mas observe aqui embaixo que tem outras assinaturas. Que assinaturas são essas? Da mesa, presidente da mesa e 2 secretários da mesa assinaram. Por quê? Tem outros vereadores que assinaram porque eles queriam aparecer nesse projeto, queriam participar desse projeto, mas a assinatura deles não era exigência legal. Por que tem 3 assinaturas da mesa? Porque esse tipo de projeto não pode ser de um vereador. Ele tem que ser da mesa, porque mexe na estrutura da casa, ok? Então, eu tive que convencer a maioria dos membros da mesa a assinar. E qual seria o projeto? Veja ali, artigo 7º, onde tem o artigo 7º. A lotação de cada gabinete parlamentar fica limitada ao número máximo de 10 servidores. Lembrem-se, eram 15, passariam a ser 10. O projeto foi aprovado, mas faltou uma redação final. O projeto foi aprovado antes da eleição. Depois da eleição, faltava uma redação final, uma formalidade. Na última sessão do ano, depois de muita relutância, os vereadores faltaram, a maioria dos vereadores faltou à última sessão do ano, que era para aprovar essa redação final, e o projeto foi arquivado. Na minha opinião, ilegalmente arquivado. Está na justiça agora para resolver se vai ou não vai baixar o número de assessores na Câmara Municipal de Vitória. Para vocês terem uma ideia do que pode ser produzido também. Bom, eu vou encerrar, por causa do meu tempo, já extrapolei o tempo, eu vi aqui, tinha algumas coisinhas para falar no finalzinho aqui, mas eu vi que já extrapolei o tempo, então eu vou permitir aqui que se abra para as perguntas. Eu estou ansioso aqui para ver se temos algumas perguntas, tá ok? Obrigado, professor Roberto Martins, pela excelente exposição. Algumas perguntas feitas por vocês no nosso chat serão respondidas a partir de agora. A primeira pergunta é do participante Vinícius Moraes. Existe alguma lei que deixe claro a possibilidade de um vereador visitar uma instalação pública? Sim, claro. A própria lei orgânica do município estabelece as funções do vereador, e uma das funções do vereador é de visitar as instalações públicas. Mas atenção, dentro da municipalidade. Tá? Tem muito vereador que confunde, que vai, por exemplo, querer fiscalizar a escola estadual. Ele não tem o poder de entrar numa escola estadual. Mas é claro também que a entrada do vereador nesses ambientes, ela não pode se dar de forma abrupta, tá? Você tem o direito de entrar, mas você tem que combinar com o diretor da escola,
direitinho, até porque ele possa organizar, né, para não conflitar as crianças que estão passando ali, entendeu? Ele tem que organizar. Você tem que combinar, mas você tem o direito, sim, de entrar nas escolas municipais e nas instalações municipais. Obrigado, professor Roberto Martins. O vereador Célio Cunha, do município de Tupiramã, no estado do Tocantins, escreve: na minha cidade, enfrentamos uma situação muito difícil. Tem colegas vereadores que foram companheiros de campanha do gestor eleito, e alguns dos familiares desses vereadores foram contratados pela prefeitura. Como garantir a autonomia dos vereadores nessa situação? Pois é, Célio, eu concordo plenamente com sua crítica. Eu acho que isso tem que ser resolvido. Você viu que eu preparei um projeto em Vitória, você pode fazer, né, um projeto na sua cidade também, quem sabe consiga o aplauso da sociedade, o apoio da sociedade suficiente para aprovar. Eu acredito que familiares de vereador não poderiam estar em cargos comissionados da prefeitura. Acho que isso sacrifica a independência. Muito grato, professor. O participante Matheus Cacheta pergunta: professor, nos municípios menores, a independência dos vereadores é prejudicada pela prática de assistencialismo. Qual é a sua sugestão para combater essa prática? Olha, em primeiro lugar, o assistencialismo não é função de vereador. Vereador não pode... O assistencialismo em si, ele, na sua essência, ele é uma função do executivo. É o executivo que tem que prestar essa assistência à população, e não o legislativo. Quando um parlamentar se utiliza do assistencialismo, ele está fugindo da sua função fundamental. Mas esse é um vício no Brasil, dificílimo de combater. Então, eu peço ajuda para você, Matheus, vamos juntos, né? Vamos todos refletindo, quem sabe a gente consiga elaborar projetos de lei municipais, ou até na legislação federal mesmo, os nossos senadores e deputados possam nos ajudar a criar leis que possam impedir esse tipo de assistencialismo, porque, infelizmente, é uma prática comum e difícil de combater no Brasil. A próxima pergunta vem da Câmara Municipal de Ceará Mirim, no estado do Rio Grande do Norte. O participante não se identificou. Abre aspas. No Legislativo Municipal, não deveria ser usada a nomenclatura Comissão Especial de Investigação, com a sigla SEI, ao invés de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI? Fecha aspas. Não. Depende da lei orgânica do município, como ela designar, entendeu? No nosso caso, é CPI, em Vitória, mas aí isso é uma escolha também do legislador local, da forma como ele estabeleceu na sua lei orgânica, tá? A nomenclatura varia. Professor, o participante Jeová Avelino pergunta: posso fazer a indicação ao Poder Legislativo para instalar energia solar nos órgãos públicos do município? Com certeza. Indicação você pode fazer livremente, entendeu? Você, por exemplo, não poderia, dependendo do orçamento do seu município, dependendo disso daí, você não poderia, sem essa previsão orçamentária, não poderia fazer um projeto de lei obrigando o município a estabelecer esse tipo de energia no seu município. Agora, indicação você pode preparar a indicação e mandar para o prefeito, porque a indicação não é obrigatória. O prefeito analisa se vai aceitar ou não a sua indicação. E é bom que faça, tá? É sempre importante fazer indicação e cobrar, né, se for o desejo da população, cobrar para que se concretizem tais indicações. Mais uma vez, obrigado, professor. A próxima pergunta vem da Câmara Municipal de Baritama, no estado de São Paulo. O vereador João Pérez escreve: apresentei aqui no município o PL do absorvente a ser disponibilizado nas escolas, mas o jurídico da Câmara deu parecer contrário, dizendo que tinha vício de iniciativa. Fiz como deve ser feito. Iniciativas dessa natureza são exclusivas do Poder Executivo? Não. Se você demonstra o impacto financeiro, e esse impacto financeiro for compatível com os recursos do orçamento, nesse caso,
o impacto era muito pequeno, porque nós estávamos estabelecendo, o projeto é de minha autoria, não era do executivo. Nós estávamos estabelecendo um mínimo de quantidade de absorventes para garantir em cada escola. O próprio executivo concordou com a gente, eles vetaram parcialmente, olha que interessante, vetaram um artigo que falava sobre como seria distribuído nas escolas. Eles vetaram essa parte. E aí até concordamos depois, mas enfim, mas não a questão da necessidade de distribuir. Não existe essa questão de que a gente não pode legislar sobre gastos. Não, você pode legislar sobre gastos, mas tem que demonstrar qual é o impacto financeiro. O vereador Célio Cunha, do município de Tupiramã, no Tocantins, faz mais uma pergunta. Professor, o jurídico do legislativo pode ser o mesmo do executivo? O setor de contabilidade também pode ser o mesmo? Olha, eu desconheço esse caso, assim, o jurídico do legislativo ser o mesmo do executivo é muito estranho. Eu imagino que não, né? Porque são órgãos considerados pela nossa Constituição autônomos. Se eles são órgãos autônomos, eles têm que ter jurídicos autônomos, diferentes. Então, até fiquei curioso de saber como é que está se processando isso, né? Na Câmara Municipal de Vitória, nós temos lá os procuradores da Câmara e existem os procuradores do município, né? Trabalham na Prefeitura de Vitória, são separados, são independentes. Obrigado, professor. Essa é uma questão que observamos quando viajamos pelo país, divulgando as atividades do Interleges, prestando assessorias ou ministrando cursos e oficinas. Em muitos municípios, as câmaras utilizam o espaço físico das prefeituras para realizar as sessões, existindo ainda, provavelmente, uma contaminação, por assim dizer, entre as assessorias jurídicas e contábeis dos dois poderes, o executivo e o legislativo. Bom, vamos a mais uma questão, professor. Zusa, da Câmara do Município de Registro, no estado de São Paulo, pergunta: qual a diferença entre um projeto que gera despesa ao executivo e outro que gera impacto financeiro ao orçamento? Não, é a mesma coisa, né? A mesma coisa. O problema é que a legislação federal exige que o vereador, quando ele prepara um projeto que vai gerar gasto, que vai gerar impacto, ele tem que demonstrar qual é o impacto, ele tem que fazer o cálculo, tem que descrever e colocar lá um demonstrativo de qual será o impacto. Para que isso? Para se verificar se esse impacto é compatível com o orçamento do município aprovado na lei orçamentária. Então, se você fizer um negócio, por exemplo, estratosférico, fizer um gasto muito elevado, o prefeito vai vetar dizendo, olha, está incompatível com a lei orçamentária, nós não temos recurso para isso. Agora, se tiver dentro daqueles recursos ali, não há problema. Mas é uma exigência formal, tá? Tem que demonstrar qual é o impacto. Senão ele vai alegar simplesmente que você não demonstrou impacto. Professor, a participante Sebastiana Sena gostaria de saber mais detalhes sobre os projetos que causam impactos orçamentários. Como fazer para implementá-los? Ela pergunta. É simples. A legislação prevê apenas um demonstrativo de impacto financeiro. Ou seja, você faz um cálculo. Por exemplo, eu fiz um projeto de lei aqui no município de Vitória sobre a implementação de câmeras de segurança nas entradas das escolas. Aí nós fizemos o cálculo, fizemos uma pesquisa de mercado, quanto é que custa cada câmera e quanto daria, fizemos o cálculo lá e demonstramos, tá? Ok? É assim que se faz. Agora, o problema é que, infelizmente, a gente tem notado que muitas vezes o executivo se utiliza de um argumento falso, de que você não pode gerar nenhum tipo de gasto para o orçamento, né? Você se utiliza disso para vetar os seus projetos. Infelizmente, é uma prática recorrente, né? E é uma coisa que tem que ser enfrentada. E para isso, nós precisamos de um bom jurídico, que busque aquilo que foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Existe jurisprudência do Supremo sobre isso. Com um bom jurídico, você pode pegar essa jurisprudência e colar no seu projeto para argumentar pela derrubada do veto. Professor, o Júnior questiona, ele não revelou o município de onde fala. A isenção de taxa de iluminação pública para as famílias mais carentes
pode ser apresentada como projeto de lei? Ou não pode, tendo em vista que vai envolver diminuição na arrecadação do município? Qualquer isenção de taxa é de iniciativa do prefeito, do executivo. Não pode ser projeto de lei do vereador, tá? O vereador não pode abrir mão de tributo, só o executivo. Você pode fazer uma indicação ao prefeito. Pode fazer uma indicação ao prefeito, mobilizar a sua base, a sociedade, para tentar conquistar, quem sabe, né, essa redução. Obrigado, professor. Orientamos aos participantes que, sempre que possível, informem o nome do município e o estado de onde estão acompanhando as palestras, ok? Bem, professor, o Guilherme Braga pergunta: entendo sobre a realização de concurso, mas a criação dos cargos e funções seria definido por lei ou por resolução? Nesse caso, seria por resolução da Câmara Municipal, ok? Teria que ser feito um ajuste na casa para que a casa pudesse... Na verdade, já existe, por exemplo, na Câmara Municipal de Vitória, a gente tem alguns efetivos, né, que foram feitos. Nós tivemos uma resolução que fez um concurso, eles foram aprovados, ok? Mas teria que para isso, tem que mudar em toda a estrutura da casa para determinar qual é o quantitativo, e isso não é projeto, como eu falei, de um vereador, né? Isso tem que ser assinado pela mesa da casa, tá? Tem que ser acordado com os membros da mesa. Mário Arthur pergunta: em uma Câmara Municipal existe algum percentual que tem que ser seguido para cargos comissionados em contrapartida aos cargos efetivos? Não, está liberado. Esse é o problema. A gente precisaria, talvez, mas seria complicado. Eu pensei aqui numa legislação federal que estabelecesse isso, só se fosse a Constituição mesmo, porque os entes municipais, eles têm autonomia dada pela Constituição, entendeu? Então, assim, só se a própria Constituição restringisse isso, mas ela não restringe. Então, por isso que a gente não tem esse limite e cada casa constrói do seu jeito. E a tendência é ter uma quantidade enorme de cargos comissionados e não de cargos efetivos. Professor, um ou uma participante da Câmara Municipal de Pongaí, no estado de São Paulo, enviou a seguinte pergunta: a nossa Câmara tem um assessor jurídico com cargo em comissão. Isso é correto? Olha, dentro da legalidade, é possível, né? O cargo em comissão dentro da Câmara, o que é isso? Você tem, provavelmente, ele é um assessor que está recebendo uma comissão para ganhar mais, ok? Para poder exercer essa função. Isso é muito comum nas câmaras, tá? O ideal, o que eu defendo é que deveríamos ter um servidor concursado para isso, para cumprir esse papel, né? Nesse caso, ele deve ser um comissionado para outra área, e aí fizeram uma comissão para ele, foi o que eu entendi, pelo menos, né? Isso tem acontecido muito nas câmaras municipais. Eu não gosto desse modelo. O Diogo Silva, do município de Valença, na Bahia, pergunta: por que no Brasil não existe o voto popular para a aprovação de leis, nem o recall? É porque nós ainda temos uma tradição muito patrimonialista no Brasil. O veto popular, ele chegou a tramitar lá quando estavam preparando o anteprojeto da nossa Constituição de 88, ele foi incluído e depois foi retirado na votação, o veto popular. O recall nem chegou a entrar no texto, no anteprojeto da nossa Constituição de 88, tá? Mas foi uma grande vitória ter incluído ali o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Embora, como eu manifestei na minha fala, apesar deles existirem, eles não têm muita efetividade. Isso que é lamentável, porque a lei complementar que regulamentou esses incisos, ela não esclareceu os temas e a necessidade de convocação desses institutos. Fabrício Lemos envia a seguinte questão: caso o prefeito não cumpra uma lei que proíbe a nomeação de condenados na Lei Maria da Penha, feminicídio, exploração sexual, etc., o que fazer? Ministério Público. Você deve ajuizar uma representação junto ao Ministério Público, porque o Ministério Público é o grande fiscal. Mais uma vez, orientamos aos participantes a, sempre que possível, informar o nome do município e o estado de onde estão acompanhando as palestras.
Bom, vamos lá. A Bruna Alves questiona: os reajustes inflacionários devem ser apresentados nos impactos orçamentários de um projeto de lei? Sim, sim. Todo reajuste inflacionário também tem que apresentar o impacto. O reajuste inflacionário é um projeto de origem do Executivo, né? E quando o Executivo manda o projeto para a Câmara votar, ele deve vir com o impacto financeiro. Inclusive, na Câmara de Vitória, nós chegamos a devolver projetos desse teor por conta do Executivo não ter enviado o impacto financeiro que ele tinha que enviar. Aí teve que refazer, né? Zusa, de Registro, no estado de São Paulo, enviou mais uma pergunta. Emenda parlamentar para vereador é constitucional? É constitucional, pode ser aprovado pela Câmara, ok? Na nossa Câmara lá de Vitória nós não temos essas emendas, mas ela pode ser aprovada sim. Você faz como? Se você quiser aprovar, quando você for aprovar a lei orçamentária anual, você já tem que incluir aí um percentual, sei lá, 3%, 5%, imagine, tá? Para as emendas parlamentares. Eu não me agrado desse modelo, porque eu acho que voltamos ao debate do assistencialismo. Alguém falou do assistencialismo, né? Isso fica meio assistencialista. O vereador tem o direito a uma parcela que ele vai destinar. Eu acho que isso aí é coisa do executivo, não deveria passar pela mão do parlamentar, mas é legal sim, é possível, tá? O Fábio Campos pergunta o seguinte, professor: qual sua opinião sobre emendas impositivas no Legislativo Municipal? Não, é o mesmo caso, né, que acabamos de falar das emendas aqui, são as chamadas, eu imagino que esteja falando das emendas impositivas mesmo. É o que eu estava falando, eu sou contrário, eu acho que nós caímos no assistencialismo, ok? O legislador comprometendo parte da receita do Estado de acordo com a vontade dele. Não, eu acho que isso aí é o papel do Executivo, não deveria caber para o Legislativo, mas é possível que vereadores aprovem isso na lei orçamentária e a gente tem emendas impositivas, sim, nas câmaras municipais. E chegamos à última pergunta que foi enviada pelo participante Caio Nunes. Professor, como a Câmara pode agir perante a indicação de vereadores para exercer cargos na Prefeitura? É aquilo que eu falei, é a prática comum. Infelizmente, é a prática comum. Como reagir? Vamos fazer um projeto de lei, que tenha como previsão esse impedimento, né? Agora, às vezes é difícil provar também, né? Como é que você vai saber que foi o vereador que indicou? Mas talvez tenha alguma forma de comprovar isso. Por exemplo, quando você pega parentes, fica óbvio, né? Você pode fazer uma lei para vedar a nomeação de parentes do vereador. Por isso que eu fiz nesse sentido, que ficou mais fácil. Mas se vocês pensarem, quem sabe consigam encontrar uma forma melhor de ampliar isso e evitar qualquer tipo de nomeação de vereador para executivo. Muito obrigado mais uma vez ao professor Roberto Martins. E encerramos aqui a primeira palestra do dia. A segunda palestra, Os Vereadores e Suas Atuações, será ministrada pela consultora de orçamento do Senado Federal, Helena Assaf. Até lá!